Isso é uma coisa muito antiga, né? Até eu acredito que, antes de falar assim, historicamente, né, de como que surgiu, porque isso está ligado diretamente ao marxismo cultural, né? Mas antes da gente entrar assim, como surgiu historicamente na igreja, eu acho que é interessante a gente falar para as pessoas como que a gente conheceu a teologia da libertação, né? Porque tem muitas pessoas que são católicas, de missa dominical, né? E frequentam paróquias que estão, assim, contaminadas pela teologia da libertação, por assim dizer, e não percebem, não se dão conta. E esse é o grande perigo. Esse, na minha opinião, é o maior perigo que existe em relação a essa heresia, que é a teologia da libertação. Porque ela te engana. Ela faz você pensar que aquilo ali é igreja católica. Então, tem pessoas que nasceram e foram criadas e já estão aí com seus 60, 70 anos, indo à missa todos os domingos, ouvindo essa conversa fiada da teologia da libertação, em muitas homilias, e acreditando que aquilo ali é verdadeiramente a igreja católica. Mas, de fato, não é, né? São João Paulo II, em uma das suas visitas aqui no Brasil, ele disse que no Brasil nós temos uma igreja paralela. E olha a gravidade disso. Uma igreja paralela, afinal de contas, a igreja não é católica. A palavra católica não significa universal, não significa que é uma mesma igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Pedro cabeça, né? Pedro, chefe da igreja, chefe visível da igreja, sobre os apóstolos, os príncipes da igreja. Então, a igreja que existe na Itália deveria ser a mesma igreja da Alemanha, a mesma igreja da França, a mesma igreja de Roma, a mesma igreja do mundo inteiro. Agora, é uma vergonha para nós, o Santo Padre, o Papa, ao estar aqui, dizer que aqui existia uma igreja paralela, ou seja, que não é a igreja oficial, né? E ele falou isso numa época em que a teologia da libertação estava assim no seu auge aqui no Brasil, e que ele, juntamente com o então cardeal Ratzinger, estavam combatendo duramente a teologia da libertação. Já tinham chamado a atenção do Leonardo Boff, já tinham dado um puxão de orelha nele, inclusive, né? Mandado ele parar com as coisas que ele estava fazendo, né? Deram um corretivo muito forte nele, e mesmo assim a coisa continuou e continua até hoje, né? E engana-se quem diz que a teologia da libertação acabou, né? Tem muita gente, você vai ouvir falar, vocês estão falando em teologia da libertação, que é assunto mais por fora, isso não existe mais, isso já acabou faz tempo, isso é coisa da década de 70, de 80. Não, teologia da libertação está viva e muito atuante no Brasil, e pode voltar com muito mais força ainda se o comunismo voltar para o Brasil. Você sabe do que eu estou falando, né? Uhum. Que as eleições estão aí, né? E se de repente um determinado molusco de 9 dedos voltar ao poder, né? Aí sim que a coisa vai ficar feia. Tá? Aí Exato. A coisa vai ficar feia. Porque ele é fruto da teologia da libertação. Quem colocou esse cara no poder foi a Igreja Católica. É uma vergonha para nós, né? Foi a Igreja Católica, mas não é a Igreja Católica, a católica, é a católica paralela. Né? É essa igreja paralela de que São João Paulo II falou. Então, assim, eu nasci católico, né? Fui batizado, né? Tive um período da minha vida que me afastei, eu acho que acontece com muita gente, principalmente ali na adolescência, etc, etc. Mas, em praticamente todo o período que eu frequentei a Igreja Católica, né, uma boa parte da minha vida, as paróquias eram da teologia da libertação. Então, eu achava que aquilo ali era a verdadeira Igreja de Cristo, ao ponto de você começar a pensar junto, você raciocinar junto, você achar que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali tem fundamento, né? Você ir à Santa Missa e o evangelho do dia ser a multiplicação dos pães, por exemplo, e o sacerdote dizer que não houve multiplicação dos pães, que não houve milagre. Ele afirmar que Jesus não fez um milagre, que o que aconteceu foi uma partilha fraterna, né? Porque aqueles 5.000 homens que estavam ali, sem contar as mulheres e as crianças, né?
aqueles 5.000 homens que estavam ali ouvindo a pregação de Nosso Senhor, eles teriam levado consigo nas suas bolsas, cada um pãozinho, 2 pãezinhos, porque sabiam que ia demorar, sabiam que mais tarde eles iam ficar com fome. E que quando Jesus disse aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer, eles saíram por ali, reuniram o que cada um tinha, e aí fizeram um banquete. E desse banquete, todos comeram, todos ficaram satisfeitos, e ainda sobrou 12 cestos. Ou seja, a teologia da libertação, ela diz claramente que não existe milagre. Não existe nada de místico na Igreja Católica. Tudo que existe é material, né? É um esvaziamento da fé, né? Exatamente, um esvaziamento da fé. Então, o que acontece? Primeiro que a gente chama teologia da libertação, mas de teologia não tem nada. Tá? Porque o que é a teologia, né? Para quem nos acompanha, a teologia é um estudo sobre Deus, tá? A palavra theo, do grego, Deus, e logos, que é a palavra, é o estudo, né? Então você faz a teologia, você estuda Deus. Como é que nós estudamos Deus? Né? Se nós não vemos Deus, se nós não tocamos Deus, e eu não estou falando aqui... Opa, acho que caiu do meu fone. Não estou falando aqui da Eucaristia, né? Claro, a Eucaristia nós vemos, a Eucaristia nós tocamos, e ali está Deus vivo e verdadeiro. Mas Deus é o Deus invisível, certo? Então, quando você estuda algo, por exemplo, a geografia, né? Você vai estudar a Terra, a biologia, você vai estudar a vida, tanto a vida humana como a vida animal, a zoologia, mais especificamente o estudo dos animais. Mas a teologia, quando você estuda Deus, que é invisível, o que você usa para estudar? Você usa a revelação. Como que Deus se revelou, né? E aí você vai usar a tradição da igreja, você vai usar as sagradas escrituras, né? E você vai usar também das revelações particulares. Você vai conseguir um conjunto de coisas para você estudar Deus. Mas como a teologia, eu vou colocar aqui entre aspas, teologia da libertação, ela não tem mais como fundamento o próprio Deus, como o Rogério acabou de falar, um esvaziamento da fé, né? Nada é sobrenatural, tudo é explicado pela luz natural da razão. Então, o que acontece? Não é uma teologia, é uma antropologia. O homem é que está no centro, né? E qual o homem que está no centro? É o pobre, né? Aí o foco da teologia da libertação é o pobre, o oprimido, né? E aí eles vão criar o quê? A tal da divisão de classes.